Pessoal está entrando. Boa noite, Emanuele, boa noite todas e todos. Bom, vamos lá. Agora que já estamos todos por aqui, vamos dar início à aula aberta, Entre o Lugar e o Sentir, Descobertas da Neuroarquitetura, com a arquiteta Maria Cláudia Faro. Meu nome é Marcelo Bezerra, eu sou professor da PUC, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo, e também coordeno alguns cursos de educação continuada na área de arquitetura na CESEC, Coordenação Central de Educação Continuada. Alguns avisos vão aparecer aqui para vocês no chat, mas eu já vou antecipar aqui. Em relação à declaração de participação, terá direito à declaração de participação o inscrito ou a inscrita que estiver com inscrição confirmada no evento e permanecer presente durante o evento. Isso é importante até para a gente poder mencionar vocês em relação às perguntas, eventuais perguntas, é que o participante deverá renomear com seu nome e sobrenome o dispositivo de acesso ao Zoom nessa aula aberta. E essa aula aberta é um oferecimento do curso de introdução à neuroarquitetura, e no chat também vocês vão ter aqui um link para mais informações. Em relação às perguntas, quem quiser fazer perguntas, fique à vontade para registrá-la pelo chat, pode ser no geral ou direcionada para mim, e dentro do possível as mesmas serão respondidas durante a aula ou durante a exposição da Maria Cláudia ou no final. Com isso, queria passar então a palavra à Maria Cláudia, agradecendo aí a presença de todos e todas, pelo tempo dedicado aqui com a gente, e passar a Maria Cláudia e desejar um excelente evento para todos nós. Maria Cláudia, fique à vontade. Obrigada, Marcelo. Oi, pessoal, tudo bom? É um enorme prazer estar aqui, falar sobre esse assunto que eu estou empolgante, que é a neuroarquitetura. E eu queria agradecer ao Marcelo e à PUC-Rio na oportunidade de estar aqui, de falar com vocês sobre esse tema. Eu vou compartilhar aqui, já vou começar logo. Tá bom. Gente, olha só, eu não estou com acesso ao chat, mas aí, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, é só fazer que o Marcelo vai me passar, tá? E se vocês não estiverem escutando, avisa aí também que o Marcelo me fala. Bom, vou falar aqui um pouco sobre o lugar e o sentir na neuroarquitetura, né? Quais são as descobertas que a neuroarquitetura considera como ciência, tá? Aí não vou falar diretamente, quer dizer, eu sei que o público hoje é um pouco mais aberto, então eu vou tentar não ser muito técnica e vamos lá, tomara que vocês gostem. Bom, eu sou Maria Cláudia, né? Eu sou formada pela UFRJ, né? Pela FAU do Rio de Janeiro. Eu trabalho há mais de 25 anos com arquitetura majoritariamente residencial. Gente, desculpa, esse slide está sozinho. Com arquitetura majoritariamente residencial, mas eu comecei minha carreira trabalhando com urbanismo no Favela Bairro. E aí, em 2019, é, eu fiz uma parceria com a Karina Brandão, que hoje em dia é minha sócia. O nosso escritório nasceu em 2019, setembro de 2019. Logo em seguida já começou a pandemia. A gente tinha acabado de começar a trabalhar junta. E aí o escritório meio que já nasceu assim, nessa visão da neuroarquitetura. Eu comecei a me especializar, fiz algumas graduações e eu frequento os congressos, porque como é um tema muito novo, tem muita coisa sendo debatida e descoberta ainda. Então, eu estou aqui com uma provocação, que é plantar uma semente. Vocês, tipo assim, vou fazer umas perguntas para vocês. Vocês pensam, tem alguns lugares onde o tempo parece passar diferente, que é mais gostoso de ficar,
que você se sente melhor do que em outros lugares? Existem esses lugares? E se sim, vocês sabem por quê que vocês gostam desses lugares? Só um pouquinho. Porque a gente vive 90% do nosso tempo dentro de espaços construídos. E muitas vezes espaços que não somos nós que escolhemos, espaços que a gente é obrigado a estar ali, né? Pelas circunstâncias da vida. E a gente não presta muita atenção nisso, porque o espaço construído ele é tão massivo, né, que ele é onipresente, então ele meio que some, tipo, como se fosse um ponto cego, assim, ele está ali e você, em algumas ocasiões, se dá conta nele. Normalmente, quando é muito bom ou quando é muito ruim. Se ele é, né, neutro, quer dizer, dizem que não existe espaços neutros, na neuroarquitetura dizem que isso não existe. Mas espaços que não chamam a nossa atenção, eles passam ali desapercebidos. Só que eles não passam desapercebidos pelo nosso corpo, pelos nossos sentidos. Então, muitas das coisas, né, que o ambiente influencia a gente, eles são não conscientes. Quer dizer, a gente não é que ele é inconsciente, não é, ele é não consciente, você não está prestando atenção. Alguns até são nível inconsciente, mas muitas vezes, se você tomar consciência do espaço, aí você passa a ter consciência daquilo. Mas não é uma coisa que nós somos educados para fazer, porque ninguém, quer dizer, ninguém, correntes de pensamento falam sobre isso, mas assim, a maioria das pessoas não é um assunto que interessa a maioria das pessoas. Então, eu queria aqui plantar uma semente, né, que é essa forma de projetar que é meio que olhando para o corpo, para a pessoa, né, e menos para a foto, né, um novo olhar para os espaços e é uma mudança de paradigma. E aí eu vou falar aqui um pouquinho com vocês, que é isso, os lugares que habitamos também nos habitam. Aí agora eu vou fazer uma outra brincadeira aqui, uma outra provocação. Tipo assim, pensa numa memória feliz, uma memória antiga feliz, a mais antiga que você tiver, melhor. Se não tiver, qualquer memória feliz. Aí pensa o que você está fazendo, com quem, é uma ocasião especial, onde você está. Então, assim, se quiserem falar aí, compartilhar, compartilha. Mas a pergunta é: o espaço está ali? Você está vendo o espaço? Você consegue se transportar de volta para aquele espaço? Então, tipo assim, guarda isso, que vamos mais um pouco à frente falar, mas é isso, o espaço habita você. Tipo, ele não sai de você, ele está ali nas suas memórias, ele faz parte da sua memória afetiva sempre. O espaço, aqui um pouco mais à frente vai entender talvez o porquê disso, mas assim, o espaço ele te habita, não é só você que habita ele. Aqui eu vou ler essa mudança de paradigma e vou lendo e vou falando, tá? Então, qual seria a mudança de paradigma? É porque, diferente do que a gente está acostumado, que é isso, que o sentido que a arquitetura tradicional privilegia é a visão. Então, a gente meio que julga as coisas mais baseados na visão, né? Essa é o jeito tradicional. A neuroarquitetura, ela reconhece que nós somos seres multissensoriais, então todos os sentidos eles estão numa construção, né? O tato, o olfato, a visão, a propriocepção, que é você se situar no espaço, você entender qual a sua dimensão no espaço. Tem mais sentidos do que só os 5, mas aí é outro assunto, né? Mais profundo. Mas, enfim, então, e todos os sentidos, eles interagem, né, na nossa formação de emoção, de memória e de comportamento. Eles
os sentidos, né, eles nos afetam. Tipo, um barulho alto incomoda. E aí, só assim, um barulho alto incomoda, mas, poxa, um barulho gostoso de natureza, uma musiquinha ambiente, faz bem. Então, é do tipo assim, é cuidar, vamos cuidar então da nossa audição. Então, não é só não ter o ruim, é também ter o bom. Então, é esse cuidado, assim, todos os sentidos, no tato, nos aromas, muito importante, os aromas, porque os aromas é uma coisa que depois de um tempo você para de perceber. Você só sente aroma por um tempo. Mas se ele é ruim, ele fica ali, entendeu? Então você só não está percebendo, é o tal do não consciente. Então, ela examina como diferentes qualidades do ambiente físico, como a luz, forma, textura e cor, afetam diretamente o cérebro, o sistema nervoso e hormônios também, produção de hormônio. E aí, desculpa, gente. E aí ela desloca o foco tradicional da arquitetura, que tem uma coisa autoral, em é, 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 ela desloca isso para o protagonista, que seria o usuário. Então, uma arquitetura de impacto positivo seria uma arquitetura não que, de repente, tem uma forma bonita, não é pela originalidade formal, seria mais pelo impacto positivo que ela causa na pessoa que habita. Não que ter uma coisa autoral e ter uma forma bonita seja ruim, não é isso, porque não é. O cérebro também gosta e precisa de beleza. Então é só assim, só porque, de novo, a gente está vivendo num ambiente construído, mas nem tudo que é construção é arquitetura, porque a arquitetura já supõe que tem outros elementos que não só uma coisa construída, tá? Só partindo desse princípio, então. Então, ela tira um pouco esse foco do autoral e ela pensa numa arquitetura mais centrada no ser humano, tá? Onde a empatia e a escuta são mais importantes do que a estética, que muita gente tem medo de arquiteto que chega e dizendo que tem que ser assim, porque é o estilo dele, e algumas pessoas ficam assustadas. Então, é isso. Então, ela sai só do predominante visual para o multissensorial, do autor ao usuário, e ela recria os espaços, porque os espaços também recriam quem habita, porque o espaço pode mudar a sua rotina, pode mudar o que você vê, para onde você está olhando. Então, assim, a neuroarquitetura foi a primeira pensou nisso? Não, não foi. Inclusive, a neuroarquitetura é uma coisa bem recente. Então, assim, a psicologia ambiental já estuda isso há muitos anos, como que os seres interagem nos espaços, tem várias evidências de que quem habita um condomínio que tem verde, no mesmo, tem essa pesquisa, que é psicologia ambiental. As pessoas moram num condomínio, mesma cidade, mesmo lugar, mesma coisa meio física, só que um tem uma praça e o outro não tem. Então, um espaço é verde, o outro não é. E as pessoas do espaço verde têm uma vida muito melhor socialmente, inclusive, enfim, todo um estudo. Fenomenologia do espaço também, que é como você se relaciona com o ambiente, né? Você se relaciona com o ambiente através do seu filtro, você vê o ambiente, você não vê o ambiente da mesma forma que, de repente, o seu vizinho. Design emocional, que fala sobre o apego às coisas, aos objetos, à casa, as pessoas desenvolvem apego aos lugares. E a biofilia, que da biofilia nasceu o design biofílico. Tá? Então, assim, então tá. Então, mas o que é a neuroarquitetura? A neuroarquitetura, ela une a neurociência com a arquitetura. E para ser neurociência, precisa de uma pesquisa científica mais robusta, comprovada, com resultado. Então, basicamente, a neuroarquitetura é isso. Então, ela bebe dessas coisas, inclusive é muito engraçado, parece até uma coisa do inconsciente coletivo, porque as coisas vão surgindo
meio juntas no mesmo ano, né? Enfim, então é nessa linha. Ela usa, né, os aparelhos de aferição e elas conseguem mapear o cérebro, temperatura de pele, essas coisas, e chegar a coisas comprovadas, como, por exemplo, o impacto comprovado. Ambiente com luz natural e elementos naturais reduzem cortisol e aumentam a concentração e criatividade. Sim, por quê? Porque o cortisol, né, o seu hormônio do estresse, vai estar menos estressado, você vai poder ficar mais calmo, mais concentrado, possivelmente produzir mais. Mas, assim, o efeito da luz natural e elementos naturais, eles podem ser medidos, tipo, em minutos, com efeito da pele. Então, isso é um efeito realmente comprovado. Por que que isso é tudo muito novo, né? Porque a neurociência é nova, né? Não, sim, obviamente que a sociedade estuda o cérebro desde sempre, desde a antiguidade, mas esse nome neurociência nasce em 60, quando funda a Academia da Neurociência. Então, neurociência como ela é hoje, com imagem, né, é mais ou menos dessa década. Na década de 80 e 90, né, muito talvez assim, eu já estava perto da faculdade, já, é que eles que aparecem as tomografias e as ressonâncias, que elas conseguem medir as áreas do cérebro em tempo real. Então, as pessoas conseguem formular hipóteses e ver a hipótese ali em termo real. Então, isso é um boom, né, de neurociência, e aí tem neurotudo, né? Neuromarketing, neuroarquitetura, tem que são essa coisa do conhecimento que a neurociência pode adquirir através dessas aferições. E esses aparelhos eles só começaram a ser usados para verificar efeito em ambiente construído em 2010, então é muito novo, né? Muito recente. Como é que, como é que isso se deu, né? Contar a historinha. O Jonas Salk, ele é, era um médico, que foi um médico que desenvolveu a vacina para polio, para poliomielite. E ele teve que passar um tempo na Itália, e nesse tempo que ele passou na Itália, ele estava ali temporariamente, ele ia estudar e fazer as coisas na Basílica de São Francisco de Assis. E aí ele começou a ter um monte de insight, e eu não sei dizer se a vacina ele criou lá, mas assim, ele afirma que ele começou a ter muitos insights em função do ambiente. E aí ele ficou com isso na cabeça, voltou. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele contratou o Louis Kahn, né, que é um arquiteto, um dos mais famosos arquitetos americanos, e pede para ele fazer o projeto do Salk Institute, que é um instituto voltado para as biologias e para estudar, né, porque ele queria pesquisar como é que o ambiente ele afeta a criatividade das pessoas. Então, assim, nasce aí na década de 60 também o Salk Institute. E aí o Salk Institute é isso, patrocina pesquisas. E aí, por volta de 2000, o John Eberhard, que é um arquiteto, ele se une a um dos pesquisadores do Salk Institute, que foi a pessoa que descobriu que os neurônios podem né, que tem a gênese dos neurônios, que os neurônios eles podem que o cérebro é plástico, ele produz neurônios novos mesmo no adulto. Então ele se une a essa pessoa, porque assim, a gente vai falar sobre isso um pouco mais na frente, mas ele descobre que esses neurônios, eles são um dos motivos que causa a neurogênese são os espaços, de acordo com as experiências que ele fez. Então, ele se junta com esse pesquisador e ele funda a ANFA, que é a Academy of Neuroscience for Architecture, em 2003. Então, a ANFA, que foi
apoiada pelo como se fosse o IAB e a comunidade científica, ela existe para promover pesquisas e qualquer pessoa que chegar lá com uma pesquisa interessante, eles se interessam em ajudar, né? Aí aqui falando rapidinho sobre como é que são as coisas de aferição, né? Tem os elétrons que eles conectam os eletrodos e eles medem as ondas cerebrais. Então, isso é legal para perceber se você está mais ou menos relaxado. A ressonância magnética, ele vê qual área do cérebro que está ativada quando você é exposto a algum estímulo. E aí é bom para entender para onde está indo, que parte está gerando emoção, memória, tomada de decisão, que pedaço do cérebro que está acontecendo o movimento. Indicadores de estresse corporal, como medir o cortisol, que é essa evidência, porque aí se você está mais ou menos estressado, se o ambiente mexe no seu cortisol. Condutância da pele também, que são elementos que eles medem a temperatura da pele, suor, e aí isso é uma coisa meio inconsciente. Então, as pessoas, a pele reage antes, né? Porque é isso, você reage muito antes do seu cérebro perceber. Então, com isso, eles conseguem pegar coisas mais assim a nível inconsciente. O eye tracking, que é para onde que as pessoas estão olhando, e é interessante que na arquitetura, quer dizer, nesse eye tracking, né, que também usa em outras esferas, tipo marketing usa muito, as pessoas estão sempre procurando o rosto. Então, essa coisa de procurar, olhar para uma fachada e achar que é um rosto, faz parte. Eu sempre vejo o rosto. E a realidade virtual, que é muito útil porque é muito difícil de isolar os elementos para fazer uma pesquisa científica. Então, a realidade virtual é usada, mas as pessoas acham, ah, tá, mas ele não está no ambiente de verdade. Até que ponto que a realidade virtual, né? Mas, enfim, é uma coisa útil porque é arquitetura, né? Ambiente construído para você fazer uma pesquisa, um laboratório, é uma coisa bem sofisticada. E aí umas frases de impacto desse pessoal, que é isso, olha, do Fred Gage, que foi o neurocientista. Os arquitetos devem trabalhar em parceria com neurocientistas para desenvolver ambientes onde as pessoas possam ter experiências melhores. A arquitetura terá muito mais impacto quando contar com a compreensão dos arquitetos sobre como o cérebro reage em diferentes ambientes. Esse é o Eberhard, que fundou a academia. E a profissão do arquiteto tornou-se parceira no desenvolvimento da aplicação dessa base de conhecimento para aumentar sua capacidade de servir a sociedade. E o Palasma, que é um teórico bastante influente, né, ele fala que toda experiência significativa de arquitetura é multissensorial. Qualidade da matéria, espaço e escala é medida igualmente pelo olho, ouvido, nariz, pele, esqueleto da língua e músculo. Gente, se alguém tiver alguma pergunta e quiser falar, fala com o Marcelo, tá? Aí agora eu vou trazer as pesquisas que são consideradas como, quer dizer, a ciência reconhece essas pesquisas, né? Que é a neurogênese e relacionada a ambientes. O Fred Gage demonstrou que os ambientes ricos em estímulos promovem a formação de novos neurônios em adultos. Vou explicar isso um pouco melhor. O ritmo circadiano, que é como a luz regula todo o nosso relógio biológico, através da luz, não é através da visão, é a luz. Até pessoas cegas isso acontece, pessoas que, assim, você sabe, a luz rege isso, seu corpo sabe. E a biofilia na recuperação de pacientes. O cientista Robert Urich, que provou que os pacientes com vistas para árvores se recuperavam mais rápido que aqueles com vistas para as paredes. Então, eu vou dar uma passada aqui nessas descobertas. Então, vamos lá. O Fred Gage, do Salk Institute, ele derrubou o mito de que o adulto
não produzia mais neurônios morriam e acabou. Ele descobriu que não era assim, que o cérebro tem neuroplasticidade, ele se adapta e se organiza o tempo todo ao longo da vida, e que a neurogênese é a formação de novos neurônios até no cérebro adulto, né? E aí, o que é revolucionário para a arquitetura? Porque ele mostra que um dos principais fatores para a produção de neurônios é o ambiente físico. A experiência dele consistia no seguinte: ele fez 2 gaiolas com ratos, eles usam muito rato, né, mamífero, para prever o comportamento. Então, eram 2 grupos de ratos. Um grupo vivia num ambiente que chama de ambiente enriquecido, com diferenças de níveis, ventilação, luz do dia apropriada, né? Assim, e o outro, eles moravam numa gaiolinha que não tinha nada, não tinha nada para fazer. Eles descobriram que a cognição dos ratos no ambiente enriquecido era bem mais aumentada do que a dos outros e que o córtex pré-frontal se modificava. Então, assim, porque a cognição aumenta, né? Mas, assim, o que acontece aí, que também é uma coisa que na neuroarquitetura as pessoas prestam atenção, é que esses neurônios, a maior parte deles é formada no mesmo lugar que está ligada à memória e emoção. Então, o espaço, né, com isso ficou-se dito que o espaço ele é capaz de produzir novos neurônios na área da memória e emoção, ou seja, isso aqui seria uma prova que o espaço, sim, mexe na biologia. E aí, memória e espaço, por quê? Porque aí começam as relações, né? Porque é no hipocampo que é responsável pela memória e pela navegação espacial. Então, isso talvez explique essa história de você estar vinculando sempre a memória aos espaços. Quantos mais sentidos, aí envolvendo, agora já juntando as coisas, né? Se é ligado ao sentido, quantos mais sentidos envolvidos, mais forte parece que é a lembrança. Tá? E os ambientes, se eles são significativos, eles se tornam personagem das nossas memórias. Tem essa estudiosa Priscila Fiorino, que ela fala dos scripts mentais. Então, assim, o ambiente construído ele é sempre coadjuvante, né, da nossa vida. Então, a arquitetura não seria só moldura da vida, ela é parte ativa na formação de quem somos. Então, aqui só, assim, então aí no hipocampo, né, que se gera a memória espacial e emocional. Essas memórias podem ser culturais, por exemplo, esse exemplo, a pessoa tem casas com azulejos portugueses, então ela pode gostar disso, né, mesmo que inconscientemente, não sabe por quê. Memórias familiares, cozinha da avó, que pode, né, estar na cozinha, se sente seguro, e memórias sensoriais, ligadas à chuva, barulhos, piso da madeira, né? Então, todas essas coisas que fazem a gente ter até uma conexão afetiva, né, com o espaço. Aí a outra, então, essa foi uma das descobertas, tá? Aí a outra grande descoberta é os ciclos circadianos. Um grupo, eles ganharam o prêmio Nobel, eles viram que a luz ela suprime ou estimula a produção de melatonina. E esses ritmos são de 24 horas e eles regem o nosso sono. E não é só o sono, é porque melatonina é o hormônio que induz o sono, né? Que faz o sono. Mas não é só sono, parece que a digestão também é todo um ritmo biológico que nós éramos, né, seres biológicos, estamos há pouco tempo em cidades e a gente só funcionava de dia, de noite dormia. Então, essa produção a gente não teve tempo de se adaptar. Então, a gente, nossa biologia é assim.
Então, como é que funciona? De dia, a luz do dia, que é mais azul, ela estimula, né, aumenta a energia, aumenta a tensão, ela te acorda, né, dia. E à noite a luz vai diminuindo e aí vai fazendo a melatonina. Então, se você está exposto à luz branca, né, as pessoas ficam preocupadas com a luz do celular, mas a luz branca também, mesma coisa. Se ela tem uma frequência azul, ela também perturba a produção de melatonina. E aí, se isso estiver desregulado, causa um monte de problema, que a gente sabe que o sono é uma das coisas mais importantes na nossa saúde e bem-estar, e aí desregula o sono todo e a gente não se sente bem. Então, uma arquitetura que privilegiaria isso seria tipo, uma arquitetura do tempo, que ela cuida disso. Então, porque assim, não basta só a pessoa não se expor à luz azul. Idealmente, a pessoa também teria que se expor a um X número de horas durante o dia e olhar para o céu, quanto mais azul ver, melhor, porque isso regula. Então, assim, a arquitetura ela não tem que cuidar só de cuidar como é que vai ser essa iluminação à noite. Ela também tem que prover iluminação natural durante o dia, idealmente. E aí, a outra pesquisa foi o Roger Urich, que em 84 ele fez uma pesquisa que validou a teoria da biofilia, que foi um biólogo que escreveu um livro. Qual é o nome do livro? Eu esqueci o nome do livro. Mas ele escreveu um livro que fundou a teoria da biofilia e também foi em 84. E aí o Urich, em 84, ele prova, ele pega dois grupos de pacientes pós-cirúrgicos, coloca um grupo com vista para a árvore, outro para uma parede, e aí os resultados são impressionantes. As pessoas saem em média, deixa eu ver se tem aqui, acho que não, mas saem em média 3 dias antes do hospital, consomem 20% menos de analgésico, e é isso, e é impressionante, só de olhar para o verde. Então, ele validou a teoria da biofilia, né? Que o que é a teoria da biofilia? Foi cunhada em 84 pelo biólogo, no seu livro que é Biofilia, e ele fala isso, que a nossa história evolutiva, a porcentagem vivida em contato com a natureza foi muito maior, e aí é isso, as respostas podem ser medidas, tipo, seu batimento cardíaco cai, pressão arterial baixa, assim, em segundos, em minutos. E aí ele cunhou essa teoria e o Ulrich, ele valida isso com essa pesquisa também no mesmo ano. E aí é por isso que as pessoas... Design biofílico, ele está bem, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, mas ele é isso, porque aí vem o Stephen Keller e desenvolve toda uma linha de premissas para o que seria um design biofílico, que basicamente é um apoio, né, a essa comprovadamente que o ser humano reage bem à natureza. E biofilia, na verdade, porque tem biofilia e design biofílico. Biofilia é quase que uma filosofia de vida, né? Você gostar de com a natureza, se expor, tipo, é uma forma de viver. E aí o design biofílico, ele responde a isso. Então é isso, ó, o amor à vida. Outra brincadeira que é legal, que se tivesse aquelas palavrinhas, mas tem uma pesquisa, quando você fala assim, pensa num paraíso. Pensa no que é um paraíso. A grande maioria das pessoas acha que paraíso é uma paisagem, é estar em algum lugar natural, porque isso tem a conexão inata com a natureza. Então, a arquitetura biofílica, ela não é só botar a planta no ambiente, não é isso. É tentar alguma forma de conexão com a natureza. A natureza, ela nunca vai ser substituída. Os efeitos das pesquisas, quando a pessoa está realmente imersa na natureza, o resultado da natureza é melhor.
o que não quer dizer que você não possa melhorar o ambiente. Então, barulho de água, ventilação natural, luz natural, sons de natureza. Quando fala ventilação natural, às vezes é mesmo uma ventilação vento, né? E, isso aqui é uma coisa legal. Os japoneses, nos anos 80, criaram uma estratégia de saúde pública, o banho na floresta, esse Shirin-yoku. Porque é isso, as pessoas vão para a floresta, ficam ali absorvendo aquele barulho, toda a atmosfera, né, a sensorialidade da floresta, e aí há uma baixa de cortisol realmente. E, de novo, a experiência multissensorial, que é essa ideia de quanto mais benefícios todos os sentidos tiverem, maior vai ser a modulação de emoção e, e a formação de memórias afetivas, né? E também socialmente, quando você alguns estímulos sensoriais, eles favorecem a socialização. Então é isso, gente. O ambiente construído importa, porque estamos constantemente sendo afetados por ele, positiva ou negativamente. Não existem espaços neutros. O corpo que reage ao espaço, né? A arquitetura estuda como o corpo reage ao espaço, habitamos o nosso corpo, e o corpo inclui o cérebro, a mente e o emocional. A experiência corporificada, né? Que é essa coisa do corpóreo corporificado, do que está gravado no corpo. E essa quebra de paradigma, como eu falei. Então, é isso, gente. Então, assim, entre lugar e sentir, a arquitetura ela não é cenário, ela é agente. Projetar não é decorar, é cuidar. E a arquitetura como linguagem do não consciente, porque a gente tem que acordar para os ambientes e começar a prestar atenção se eles estão sendo benéficos ou não para a gente. E é isso. Marcelo, como é que está o tempo? Fale mais. Não, está tranquilo. A gente já temos aqui algumas perguntas e Quanto tempo? Me dá uma ideia de tempo. são 10 para as 8. Tá. Tem alguma pergunta? Vocês querem? Tem sim. Deixa eu só um segundo. A primeira pergunta é da Ana Cláudia, e ela pergunta de que forma podemos usar a neuroarquitetura como ferramenta para melhorar a qualidade de vida em ambientes residenciais e corporativos. De muitas maneiras, né? Vamos lá, para começar, é uma boa sensibilizar o cliente, né? Então, se o cliente, seja ele o diretor de uma empresa ou um cliente particular, é sensibilizar essa pessoa para a importância disso. E aí você coleta o máximo de informações que você puder. Você faz um questionário, um briefing ligado, né, nessas questões, do tipo, levando em consideração o que incomoda, o que não incomoda. Então, é um briefing que não é o briefing normal, né? Do tipo, quantos quartos, é um briefing mais aprofundado de neuroarquitetura. E aí você já tem né? Porque tudo assim, tudo é muito individualizado, muito personalizado. Mas com essas coisas que já são, né, para todo mundo, né? O ciclo circadiano é para todo mundo. Então é isso, favorecer ao máximo a luz natural. Tem momentos que isso não é possível, né? Tanta gente que trabalha o dia inteiro com luz artificial, que não tem nem ideia, não é legal. Hoje em dia já existem tecnologias que elas mimicam o, o ciclo circadiano, né? Ciclo circadiano, minto, a cor da frequência da luz, né?
Então, você pode, num ambiente que você não tem nenhuma luz natural, você pode botar um timer e a luz vai mudando ao longo do dia para tentar mimetizar a luz do dia. Isso é uma coisa. Temperaturas, se fosse possível ter lugares com temperaturas diferentes, que as pessoas, né, sentem o ambiente de forma diferente. Que mais? Iluminação, temperatura, porque a temperatura ela pode atrapalhar o raciocínio, né? Se estiver muito quente, muito frio, ela gera desconforto, então às vezes uma pessoa tem que ficar, né? Tá todo mundo tem que ficar sempre na mesma temperatura, será? Que mais? Ah, hoje em dia as pessoas estão foi provado aí, o pessoal diz que agora o sentar é o novo fumar, né? Que você ficar sentado o dia inteiro mata mais do que fumar. Está sendo dito isso. Então, agora tem uma tendência também para melhorar tudo que a gente fazia antes, né? Um pouco contraintuitivo, de deixar perto, agora a ideia é deixar longe. Então, se a pessoa tem que tomar um café, aí ela tem que andar até lá onde está o café para forçar ela a andar. A impressora também tem que imprimir, vai pegar, que é totalmente o que a gente não faz, né? Não fazia. Que mais? Eu posso tentar aí, deixa eu ver, que mais? Eu posso falar assim. Tem mais pergunta, Marcelo? Será que respondeu? Tem sim, tem mais pergunta. Será que essa respondeu ela? Deixa eu ver. Acho que sim. Qualquer coisa, Ana Cláudia, fique à vontade para comentar aí pelo chat. Ela falou que respondeu, ela agradeceu, quer dizer, eu estou agradecendo por ela, mas ela falou que respondeu. A seguinte é da Larinha Cabral, e ela dá boa noite a todos. Obrigado aí pela presença, Larinha. Aí a pergunta dela, a colocação dela, gostaria de saber, caso possível, a sua visão de como seriam as formas de intervenção de nós arquitetos para interferir nos ambientes críticos dos hospitais como CTI, pessoas em casos graves e delicados. Como podemos amenizar esses ambientes de uma forma mais leve, de acordo com a neuroarquitetura? Pois é, essa área da medicina é a área que está mais avançada, né? Porque isso é crítico e assim, essas pesquisas elas demandam dinheiro, né? Então, na área de saúde isso está mais avançado, mas é isso, tipo, os hospitais, na verdade é um horror, né? Eu só penso só de pensar em você ter que ficar naquele ambiente, você já fica nervoso, né? Então, assim, tem hospitais que estão trabalhando com, chama Sky, esqueci o nome, mas é tipo um teto que simula movimento, porque ele simula a luz do céu, entendeu? Então, aquele movimento, aquela luz, então isso, tentando minimizar esses barulhos, né? Tentando ter áreas verdes e, de repente, ter umas áreas de descompressão. Tem um hospital que fizeram nos Estados Unidos, que a CTI, as camas são voltadas tipo um jardim interno. Então tem tipo um tubo assim de vidro assim, com um jardim lá e as camas são voltadas para isso. É, luz, né? Não ter uma luz agressiva para o paciente, aquela luz, o paciente está querendo dormir, a luz. Porque assim, é isso, né? Apesar de ter essas pesquisas, tem as necessidades médicas também. Então, as pessoas estão buscando, mas o caminho é meio por aí, essas coisas que eu falei. Perfeito. É, Maria Cláudia, fica à vontade se você quiser parar de compartilhar a É, apresentação. legal. Eu acho que eu já disse, eu posso falar outras coisas, mas de repente é legal se as Não, pessoas. claro. A Larinha Cabral, ela coloca exatamente a relação a hospitais, sinto resistência de alguns hospitais em relação a certas quebras de paradigmas
e como todo mundo conhece o termo, não quero muito branco para não ficar com cara de hospital. E aí tem uma pergunta da Emanuele que ela coloca, se tem algum material ou cor que você evita baseado nas evidências da neurociência. Depende, não tem assim nenhuma cor que você não usa nunca, depende do para que você vai usar a cor, né? Então, por exemplo, eu não usaria um quarto vermelho num quarto de um recém-nascido, não usaria. É uma coisa assim que eu não usaria. Mas assim, tudo depende, né? Porque para ambientes para comer é mais legal você ter o vermelho, o amarelo. Então não tem muito isso de não usaria de jeito nenhum. Agora, sim, as cores elas estão mais ligadas à felicidade. Por quê? Porque a cor, ela significa que algo está vivo. Então, essa coisa assim, que aliás é um mote na arquitetura chique, tudo é cinza, bege, sabe? Porque é o medo de errar, né? Só que, assim, na natureza, o que é cinza e bege está morto. Então, assim, então, sei lá, tem... Então, eu acho assim, essa coisa da cor é muito por aí. Então, que sensação, que sentimento você quer passar, né? Então, é muito assim, escolher cor é das coisas mais sensíveis, eu acho. Assim. Perfeito. O Isaías, ele comenta aqui que ele não é uma pergunta, mas ele faz um comentário de que achou muito interessante a pergunta da Larinha Cabral, pois o pensamento do sistema de saúde dentro da nossa sociedade, influenciado pelo sistema que prioriza lucro, é organizado de uma forma onde o sujeito vá para o hospital quando esteja no limite. E esse hospital é pensado para ser rápido. A crítica que existia nas aulas que ensinavam esse conteúdo era justamente o pensar em uma forma de organizar a saúde e tomo saúde como um estado completo de bem-estar mental, social, não apenas a ausência de doença, de uma forma que englobe toda a existência do sujeito, né? Totalmente. Um tema que eu acho que seria interessante, pessoal, fique à vontade aí para mais perguntas. Um tema que eu acho assim que seria interessante, aí é uma questão minha, é essa relação com a natureza. Você comentou do banho de natureza, quer dizer, e você comentou agora dessa questão de ambientes hospitalares voltados para o verde, né? Aí se você pudesse falar um pouquinho mais sobre cases ou sobre essa visão, quer dizer, porque é aquela necessidade, né? O ser humano ele tem necessidade, na verdade ele vem da natureza, né? Então, qual é a conexão? Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa Sim. conexão, essa necessária conexão com a natureza. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não vivo sem natureza. Eu sinto que se eu estou fora da natureza, o meu humor despenca, assim, para mim é sensível, mas assim, conexão com a natureza são várias, né? Tipo, natureza, a gente vê a passagem do tempo na natureza, né? Ela fala sobre o tempo. Então, assim, a luz do dia, né? Você sabe que está de manhã, sua vida vai sendo regida por aquilo. Então, o nascer do sol, um pôr do sol, são coisas que emocionam. Então, na arquitetura, por exemplo, né, as sombras são uma coisa assim na natureza que a gente gosta, entendeu? Porque a sombra, ela luz filtrada, sol, porque aí a gente vai entrar na questão dos fractais, porque aí os fractais são, né, formas geométricas repetidas na natureza, tipo a concha que faz assim, o cavalo marinho, essas formas geométricas se multiplicam. A gente estuda, né, em arquitetura, né, essas coisas de você. Como é que chama, Marcelo, o nome disso? Mas fractais estão presentes na natureza e parece que a gente gosta de observar os fractais. A Cristiana falou aqui Fio- Fibonacci. Fibonacci. Fibonacci é o número do Fibonacci, que é a lei da proporção áurea, que você tem uma proporção áurea, então você vai somando, agora eu não vou saber,
explicar direito, mas você vai somando e o número se repete, ele é infinito, e ele gera aquela curva assim que é geometria sagrada, e tem toda uma linha na neuroarquitetura, ou na verdade, né, que eu amo, que eu quero estudar mais, que é a geometria sagrada. Como esses padrões existem na natureza de forma repetitiva e a gente gosta disso. Então, por exemplo, mais coisa da relação da natureza também. Como olhar para uma paisagem provou que as pessoas ficam melhor? Seja porque elas estão felizes olhando a paisagem, o que que é que baixa ali que as pessoas realmente melhoram? Vários estudos foram feitos nesse sentido. Então, por exemplo, como eu disse antes, uma natureza de verdade, ela nunca vai substituir a natureza artificial, mas a artificial é melhor do que nada. Então, se você não tem a possibilidade de abrir uma janela, que seria o melhor, você botar uma foto ou algum ambiente que lembra a natureza já melhora alguma coisa. Então, também, hospitais, né, ter umas cenas assim de natureza, algo que te tire dali daquele momento, né? Alguma coisa que te dê uma válvula de escape, né? Uma saída, não sei. E assim, tem um negócio em neuroarquitetura que chama Prospect e Refuge. Eu tenho que ver como é que é a tradução, mas é aquela coisa que você, quando você vai num restaurante, você não sempre escolhe aquela mesa lá no canto, mas que você vê todo mundo. É tipo isso, entendeu? Uma coisa assim, territorial, de você, nos ambientes que você está, um pouco relacionado à natureza, porque você tinha que ver quem ia te atacar. Então, você está num lugar que as suas costas estão protegidas, mas você tem ângulo suficiente para ver, né? E não só ver para se defender, mas também para você procurar comida, achar água, essas coisas, sobrevivência. Então, isso também é a relação, assim, com a natureza no sentido de quando a gente tinha predador, né? Quando a gente tinha que... E depois tem também, né, de se proteger, né? Uhum, uhum. A Cristiana até ela inclui aqui um comentário a respeito do que você tinha acabado de falar, sequência de Fibonacci e geometria sagrada. Ela comentou aqui sobre esse aspecto que você estava falando. Tem mais Isso perguntas aqui? Ah, um monte de lá atrás as arquiteturas, né, grega e tal, era tudo feito assim, baseado nessa proporção áurea. E isso depois foi se perdendo, né? A gente ainda tem o módulo e tal hoje em dia, mas assim, isso é uma coisa que realmente parece que o cérebro gosta dessa proporção, que é a proporção áurea. perfeito. O Nando, ele, em algum momento você falou também de iluminação e ele faz a pergunta que ia perguntar justamente o quanto a iluminação influencia na neuroarquitetura. Muito, né? Porque é um aspecto que tem que cuidar, como eu disse, tanto para a luz diurna como a luz noturna. Já tem né? Tem o Flávio da Kelvin Lab, ele desenvolveu uma frequência lá de luz e de cor, ele que sabe explicar tecnicamente, mas que melhora bastante se você não puder ter luz. Agora, assim, à noite, menos luz possível, só luz de tarefa. Só se você está precisando, tentar menos luz possível. Não precisa ficar com essa. Acho que a gente é muito disso, né? Não, acende tudo para não gastar a vista, né? Ok, mas assim, aí tá tudo aceso, de repente você está atrapalhando uma outra coisa. Não, perfeito. Até tem uma questão que, enfim, algumas certificações já estão trabalhando há muito tempo e de, por exemplo, em parques públicos, em espaços exteriores, focar a iluminação para baixo, quer dizer, menos luz para cima, né? Quer dizer, difundida tanto pela poluição lumínica, né? Tem um termo, acho que melhor, para os habitantes, como também para as espécies animais, quer dizer, os passarinhos, por exemplo, se a área está muito, se a cidade está muito iluminada onde eles têm, eles vão achar que não é para dormir, né? Eles vão ficar. Não, perturba tudo. Não, tem uma iluminação, tem uma poluição que é sério a Não, poluição. é sério. Não, Mas com certeza. A isso, né? Larinha,
Ah, completa, perdão. Não, é difícil porque as pessoas precisam enxergar, e é isso. Estavam falando do hospital, gente, olha, não é fácil, não é chegar e falar que é isso, porque é isso, existem interesses econômicos, né? Para botar janela, o cara tem que comprar uma esquadria cara. Uma esquadria é caro. Então, eu acho que o que tem que acontecer é que tem que gerar uma demanda. As pessoas que não são só os profissionais, mas né, as pessoas que consomem arquitetura, elas têm que saber disso para poder querer isso, para poder gerar uma demanda. Por isso que eu acho que a gente tem que super falar sobre isso. Não é fácil. Eu, quando eu mando para meus clientes o questionário, eles ficam, ah, mas tem que preencher mesmo, precisa mesmo. Então, assim, eu tenho que ir fazendo assim nas lacunas, né? Porque eu sei, eu realmente eu acredito nisso, eu vivo muito assim, sabe, baseada, né, nessas coisas. Então, eu realmente. Perfeito. A Larinha, ela complementa aqui sobre a questão do ambiente de saúde, né, do hospital. Sinto algo muito frio no que diz respeito à saúde mental, até mesmo física, na maioria dos hospitais. Ela fala até no Brasil. Infelizmente, só essa dor e sensibilidade, só sente essa dor e sensibilidade quem entra em um CTI. Ainda sinto que nós, arquitetos, precisamos aprimorar e interferir nesse ambiente tão sensível. Precisamos levar dados científicos e reais. E muito feliz com a inteligência e o material abordado na aula de hoje. Obrigado, Larinha. Enfim. Obrigada, Leila. O Ah, Quer comentar? eu queria, a gente já. Claro. Não, eu acho que os arquitetos que estão aqui uma luta, uma batalha, é uma coisa, é isso. Eu acho também o ambiente hospitalar é uma coisa muito hostil. A pessoa já está doente, chega lá, fica nervosa, fica pior, né? Então, sim, assim, isso no meu ver, mas como que faz isso também não sei. Mas às vezes é uma cor diferente, é um quadro na parede, não sei. Mas eu sei que existe. Eu não sou especialista da área de saúde, eu sou mais residencial, mas eu, né, assisto muita coisa, vejo muita coisa, às vezes só de mudar. Assim, pacientes com problema de memória, Alzheimer, né, tem muita coisa, porque assim como eu estava falando antes, essa coisa da memória tá ali tudo no mesmo lugar e a gente tem uma memória afetiva, então já tá mais, tem várias evidências que as pessoas que têm Alzheimer ou alguma deficiência de memória, que é legal para elas estarem perto de ambientes do passado, vamos dizer, de ambientes que tragam conexão. Então, às vezes, também você tirar uma pessoa dessas de casa, levar para um hospital, a pessoa fica desorientada. Então, é uma discussão ampla, enorme, mas a gente só começou em 2010, está engatinhando. Mas, assim, tem muito campo e acho que Com certeza. O Antônio Rebelo ele faz uma pergunta, ele comenta que é da área de design e criou interesse pelo tema após a conclusão do mestrado. E aí ele coloca que ele pensa na questão da qualidade de interação do usuário com espaços construídos. Ele queria ter uma melhor noção das ferramentas que se utilizam para medir e analisar dados na neuroarquitetura. Então, no curso a gente até vai falar um pouco mais, mas assim, essas que eu citei, né? Mas ele quer saber o que se usa para investigar ou para Não, resolver? ele fala de analisar e medir. Ele fala, tipo, para comparar. Quer dizer, eu estou interpretando a pergunta dele, né? Ah, Ele fala então, de ferramentas para medição e análise de dados na neuroarquitetura. eye tracking, né? Que as pessoas saem com óculos e para onde elas estão olhando, onde elas estão vendo, que dá orientação, né? Tipo, se a pessoa está. Orientação espacial é uma coisa muito importante, senão você se sente seguro. Então, assim, você vê a orientação espacial, essa coisa da condutância da pele, é, no espaço físico assim que está sendo um espaço físico ativo, né, com outras pessoas, é isso, é uma coisa super complicada.
porque tem vários fatores ali que estão interferindo, entendeu? Mas esses que eu comentei, eles botam eletrodos, o medir a pulsação, também o relógio que te aumenta a frequência, diminui. Então, assim, aí depende do que você quer comprovar, né? Do que você quer aferir, para aí você ver qual o instrumento que você pode usar. Mas é aquilo que eu falei, a maior parte dos instrumentos são usados em laboratório, é uma crítica ainda. Tem poucas pesquisas assim, não. Quando faz comportamento, geralmente, sabe, as pessoas constroem cenários, então. Mas é isso, são esses de aferição que o pessoal usa. Perfeito. A Aline Mendes, ela comenta que também se formou na FAO-FRJ em 94.2. O Antônio Rebelo agradeceu aqui entendeu e agradeceu pela resposta. É, ela comenta, voltando à Aline, ela comenta que trabalha há 25 anos com Feng Shui, tradicional chinês, não a simplificação conhecida no Ocidente, e acha fantástico como as pesquisas da neuroarquitetura estão confirmando os parâmetros dessa antiga ciência ambiental chinesa. Totalmente, totalmente, acho massa. Porque é muito isso, né? Energia, o chi que flui, o que que é energia, né? Ventilação, a luz, aí a casa bota para cá, né? Porque o sol nasce, o sol não sei o que. Eu não sou especialista em Feng Shui, não, mas o pouco que assim que eu já entrei em contato, já estudei um pouquinho, mas um pouco. Eu acho que tem muito essa coisa mesmo que eu estava falando aqui de você se sentir seguro, sabe? De ter alguma coisa atrás. Essa é a cabeça, entendeu? O teu cérebro não descansa se você está com as suas costas desprotegidas. Você nem sabe. Então, tem vários. Até tô querendo entrar mais no Feng Shui, porque eu totalmente concordo. Mas é muito isso. Eu acho que a neuroarquitetura ela vem provando várias coisas, assim, como a biofilia, né? Essa coisa também que eu acho da coisa afetiva, que eu não falei muito aqui sobre, que eu estava falando das pesquisas, né? Porque fica também todo mundo falando um monte de coisa, só botando plantinha. Então, essa coisa das pesquisas. Tem a coisa dos objetos, né? A Feng Shui também trabalha com objetos, né? Mas tem a coisa assim da felicidade, que eu acho assim, de você ter um objeto assim que te traz alegria, sabe? É como se fosse assim, você ter coisas na sua casa, o que é essencial, tudo que te traz alegria. Coisas que estão ruins, elas perturbam o teu pensamento, porque elas ficam te sequestrando energia. Então, eu acho que a energia tem a ver se a gente está falando de ondas mentais, frequência, eu acho que dá uma misturada na minha cabeça. Legal. É, a, a Larinha, ela comenta sobre a questão de reabilitações, além mesmo das residências, ambientes de trabalho, e que ela sofria bastante, pois meu antigo trabalho era uma tela de computador sem verde, sem cor, tudo preto, enfim, janela fechada, e me sentia extremamente mal e triste e não via a sociedade. Eu entrava às 8, saía às 17, com ânsia de ver o céu e se sentir livre. Ah, aí a Cristiana faz uma pergunta: como você sente a aceitação dos seus clientes com esse novo olhar? Você tem que ensinar ou o cliente já tem cliente que está esperto, que está aberto a isso? Ela colocou até que já está desperto. Assim, eu vou catequizando os clientes. Não, porque eu já estou no mercado há bastante tempo, então eu tenho vários clientes que não me procuram por conta disso, né? Então, assim, isso é uma especialidade que eu resolvi me especializar porque eu acredito, porque eu acho que é por aí. Acho também que é meio que um propósito, né? Você só. Porque o arquiteto muitas vezes ele é considerado supérfluo, né? Tipo, a primeira coisa que corta arquiteto. Então, assim, eu acho que não é só isso. Eu acho importante as pessoas saberem da importância, porque as pessoas não sabem, né? Acha realmente que é um luxo. Mas não, eles não
estão ainda vindo a me impor isso, mas vários entram e adoram, e o resultado é maravilhoso, e as pessoas têm mais apego, sabe? Eu faço o questionário, o briefing, algumas pessoas curtem mais, outras pessoas realmente embarcam, às vezes é emocionante. Outro dia eu fiz um questionário com um casal, e aí eu fazia as perguntas, porque agora eu estou achando melhor eu fazer a pergunta. Existe, né, na NeuroArc, que é a Academia Brasileira, uma ferramenta que você pode usar, que é até bom, porque uma coisa que é necessária é a, a, a validação pós-ocupação, e tem pouca pesquisa de pós-ocupação. Geralmente, uma obra acaba, todo mundo quer sair correndo, demora um tempo. Então, essa coisa da pós-ocupação é uma questão. Então, assim, precisa de ter mais data, né? Mas, me perdi, por que que eu estou falando isso? Ah, sim, então os clientes embarcam alguns, e eu estava lá fazendo questionário, e o casal estava lá pensando e tal, e, né, e foi bem legal, eu achei emocionante. E acho legal que cria uma conexão das pessoas com aquilo, né, que está fazendo, que é o projeto, porque, cara, é tudo tão corrido, tem que fazer, tem que se mudar, tem que pagar IPTU, tem que pagar nada, não tem tempo para nada, você tem que sair correndo. E muitas vezes as próprias pessoas não pensam muito no que elas precisam, no que elas querem. Então, essa forma de questionário, de briefing, ela levanta questões que são meio fora do, ah, quero 2 quartos, uma cozinha, uma geladeira de tantos litros, sabe? É mais, vem mais coisa à tona, assim, eu acho. E aí as pessoas ficam mais felizes depois, mesmo que elas não, às vezes elas acham chato, pela verdade. Então tem que realmente é um trabalho de formiguinha. É, perfeito. A Maria Clara Casara, ela, primeiramente, gostaria de elogiar pela aula, certamente vou me inscrever no curso, essa área de estudo me fascina demais e conversa muito com o futuro da arquitetura e do habitat. E aí ela faz uma colocação de que ela queria fazer o TFG dela, o trabalho final de graduação, exatamente sobre neuroarquitetura e Alzheimer. Ela pretende se aprofundar nesse âmbito, mas gostaria de saber se na prática existiriam mecanismos que possamos usar para criar ambientes que possam estimular memória e autonomia. E Sim, agradece. existem vários. E, de novo, eu não sou especializada nessa área de Alzheimer, mas tem sim, tem várias, mexe com memória afetiva e tal, senso de orientação. Eu não sou especialista, mas tem sim, acho que é uma área super que vale investir. Eu nem sei direito onde é que tem especialização nisso, mas eu acho que vale buscar. Várias pessoas já estão estudando isso, sim. Perfeito. É, bom, a gente está se encaminhando aqui para o final. Eu já li aqui todas as perguntas, tem algumas colocações, enfim, muitos agradecimentos. A Cristiana agradece pela aula maravilhosa, o Antônio, eu já comentei que ele comentou, e acho que a gente vai se encaminhando aqui para o final. Bom, pessoal, como faltou a sua, espera lá, só um segundo, Isaías. Você pode recolocar? Deixa eu procurar aqui. Isaías. Tá, eu vou ler aqui. Eu tenho uma pergunta. A construção de um ambiente digital. Desculpe não tê-la registrado, Isaías, eu não estava localizando aqui, não. A construção de um ambiente digital, entre outros, usam fundamentos da arquitetura? Ele pergunta, pois é, com essa área da arquitetura, eu fiquei pensando em como isso poderia ser usado para compor ambientes mais imersivos para o consumo. Sim, geral, essa parte de arquitetura para ambiente digital é uma coisa assim bem desenvolvida e ela mexe muito com a coisa emocional e dos sentidos. É que nem o cinema é super avançado nessa coisa de produzir emoção.
E essa coisa de arquitetura de game, de não sei o quê, com certeza. E aí eu acho que é isso. O marketing usa muito, né? Então, assim, eles sabem onde que quer pegar e faz. Mas, assim, com certeza, sim, eu acho que o pessoal já está ligado nisso, sabe? Assim, e jogo é isso, né? Jogo é uma coisa totalmente imersiva, né? Tem que captar, tem que, sim, totalmente. Ah, e loja usa muito isso. Loja, consumo. Onde está mais dinheiro é onde usa mais. Então, por exemplo, loja, né? Tem várias coisas. É o cheiro que é personalizado, é o barulho, sabe? É o toque, é mais quentinho, é mais. Então, assim, sim, é usado sim. O Antônio Rebelo sugere aqui, ao Isaías, você pode dar uma olhada em Environmental Art, Isaías, ele comenta com Isaías. Pessoal, eu vou abrir o fechamento, é ótimo, vou começar aqui a concluir. Eu queria, quer dizer, agradecer a presença de todas e de todos e comentar, eu estou colocando aqui no chat, que essa aula, essa palestra, essa aula é um oferecimento do curso de Introdução à Neuroarquitetura. As inscrições estão abertas até o dia 10. As aulas começam na semana seguinte. E fica o convite a todos e todos. É, Tem várias mensagens aqui agora no final, agradecendo pela palestra. João B., excelente aula, parabéns, Maria Cláudia. Isaías agradece a recomendação também aqui na troca no chat. É importante tiveram algumas perguntas aqui relacionadas à questão do material. Não o material, mas a aula em si. Essa aula está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada nos veículos da PUC. Quer dizer, tem um canal de YouTube, vocês vão receber, os inscritos receberão, mas posteriormente também, enfim, é possível encontrar no YouTube, essa aula vai estar aberta. Tá? E renova aqui o agradecimento à presença de todas e todos pelo investimento aí no conhecimento, numa área tão importante, cada vez mais, quer dizer, eu tenho trocado bastante com a Maria Cláudia em função da montagem do curso que ela vai oferecer e também ouvindo dela o entusiasmo pelo tema, acho que isso está intrínseco na forma que ela aborda. Então, fica o nosso convite aqui a que todas e todos, enfim, as boas-vindas para que vocês façam o incentivo, que vocês façam o curso, tá? E vou passar então para Maria Cláudia para ela dar a palavra final de despedida aí a todas e todos. É isso, gente. Obrigada. Eu fico super feliz de poder falar sobre esse tema. Se alguém quiser trocar comigo, acho que, sei lá, Marcelo, eu estou à disposição, se alguém quiser. Eu posso dar meu e-mail, que é mcfaro@myhouse, que é o escritório, myhouse.arc.br. E é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi ótimo. Obrigada.